E o Flamengo, adversário do Cruzeiro na final da Copa do Brasil, não poupou os jogadores nem no domingão de sol no Rio de Janeiro. O elenco voltou ao trabalho em treino na manhã deste domingo no Ninho do Urubu. Os jogadores participaram de um treino físico e também de uma atividade técnica no gramado. Antes, eles fizeram musculação na academia e alguns atletas levaram familiares ao CT. Flamengo e Cruzeiro fazem o primeiro duelo da final da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, dia 7 de setembro, no Maracanã. Legal, crianças visitando, é o Berril aí, né? Berril que deve ser titular, né, Rodrigo? Tudo leva a crer. O que você acha? Se é dos que acham que o Flamengo tem que fazer uma vantagem em casa, uma vantagem importante para ficar com o título? Não tem o critério do gol fora de casa, né? Como o desempate, né? Então, pode jogar um pouquinho mais solto, né? Sem tanto medo de tomar um gol, né? O que complicaria, né? Se o Cruzeiro marcasse fora de casa. Você falou sobre o Berril. O Berril é peça fundamental para o Reinaldo Rueda, conhece muito bem desde a época de Atlético Nacional e gosta dele jogando aberto. Então, muita gente fala da possibilidade do Berril jogar como se fosse um guerreiro, né? Um centroavante ali, jogar centralizado. Mas eu acho que ele vai tentar manter o que está dando certo. O Berril está barbarizando, dando dribles humilhantes em adversário. Que o Guerreiro é dúvida, né, para essa partida. O Guerreiro está fora. O Guerreiro não joga. Quem é dúvida é o Viseu, que poderia ser o substituto natural pela posição. Mas tem gente que acha que poderia ser feito um teste, uma experiência. O Berril algumas vezes já jogou centralizado. Eu acho que o Berril vai continuar porque o Rueda assim mantém pelo menos uma coisa que tem dado muito certo na administração dele, que é o Berril aberto pela direita. Os estrangeiros têm lucrado com ele. Coelar, né, que ele colocou no meio campo, fixou no lugar do Márcio Araújo, está muito bem. Então o Flamengo chega forte para essa decisão. A gente viu o Cruzeiro acabar de ser eliminado de uma outra Copa, mas a prioridade do Cruzeiro é justamente esse confronto com o Flamengo, uma final de arrepiar. E o Flamengo liberou o volante Ronaldo, prata da casa, para procurar uma nova equipe. Veja só. Segundo o Diário Lancenetti, o jogador deve ser emprestado para ganhar rodagem. Ronaldo é tido pela torcida como uma das maiores promessas recentes, porém não vem recebendo muitas oportunidades no time titular, principalmente por conta da quantidade de atletas em sua posição. Hoje tem ali na posição Cuejaro, Arão, Márcio Araújo, Rômulo. Com 20 anos de idade, o defensor tem contrato com o rubro-negro até 2020. Ainda sobre o Flamengo, a semana do goleiro Alex Muralha foi intensa. Ele foi apontado como um dos responsáveis pela eliminação do Flamengo na Copa da Primeira Liga contra o Paraná e foi alvo de uma polêmica piada de um jornal do Rio de Janeiro. O que acontece com o goleiro rubro-negro? O Central Fox conversou com especialistas e ex-jogadores para tentar entender a queda de rendimento do Muralha, que quase um ano atrás era convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite. Veja na reportagem de Eduarda Pessinati. Não é de hoje que Alex Roberto virou Muralha, mas o apelido construído com defesas, com a fama de fechar o gol, tem sido atacado. As falhas recentes e o mau momento técnico do goleiro mostraram fragilidade e as críticas abalaram as estruturas. A pressão é muito grande, viu? Pressão muito grande e às vezes o torcedor não tem noção de como fica o jogador quando perde uma partida, quando mais ele é criticado, né? Não só pela imprensa, por parte da imprensa, mas principalmente pelos torcedores do clube. Eu acho que isso faz parte do futebol, mas o jogador fica arrasado. Desde a eliminação do Flamengo na Libertadores da América, Muralha virou alvo da torcida. Chegou a perder o posto de titular para o jovem Thiago. Viu chegar Diego Alves e as chances no time diminuírem. Já as falhas persistem. A mais recente, diante do Paraná Clube, tirou os rubro-negros da Primeira Liga e levou o goleiro a virar manchete. O Jornal Extra resolveu derrubar o apelido Muralha. Surpreendeu até quem já está acostumado com o peso das críticas e da responsabilidade que carrega. A responsabilidade de se jogar no Flamengo é muito grande, né? A cobrança é muito grande e você tem que ter muita tranquilidade para poder trabalhar. Quando as coisas estão bem, você vai lá em cima, é maravilhoso. Quando as coisas estão mal, também repercute para o mundo inteiro. O próprio apelido dele, né, Muralha, embora não tenha sido a imprensa, é aquilo, é Muralha, né? Então, traz um peso. E você manter esse peso, né, é muito difícil.
É difícil, é pesado estar sempre tão exposto. E é esse o ônus do jogador de futebol, com um agravante para aqueles que assumem o gol. É difícil porque ele é o último homem, né? Então uma falha é fatal. O esporte é uma faca no pescoço o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo provando que você é capaz de estar naquela posição. E quando você chega num status desse, um goleiro do Flamengo, uma massa dessa, que cobra mesmo, né? Então você tem que ter uma estrutura ali por trás, esse apoio, né, mental, que é para manter você no lugar e lembrar, através de ferramentas que a gente usa, qual é o teu valor. Nel é coach de alto rendimento. Trabalha a mente dos atletas para lidar com medo, pressão e maus resultados. Treina o psicológico para melhorar a performance e garante que a confiança é a solução para tudo. Quando você começa a falhar, a gente começa a duvidar, né? Isso é inconsciente. E quando você começa a duvidar, né, não tem como você ir numa bola mais ou menos, né? Então, quando você tem a dúvida, você não vai. Você já está ali totalmente à margem do erro. E quanto mais isso se repete, isso vai virando um buraco gigante, né? Então, aí você vai entrando aí num processo muito difícil. Foi a seleção brasileira o ano passado. Então, você não desaprende da noite para o dia. O que ele precisa realmente é de apoio. Eu acho que esse fato que aconteceu aí com um jornal da imprensa, eu acho que vai até fortalecer um pouco mais ele, porque foi uma brincadeira de mau gosto, e eu acho que o torcedor também abraçou a causa do Muralha e vai dar muita força para que ele venha sair dessa situação. Atletas do elenco também mostraram seu apoio nas redes sociais. Na foto, um time em forma de muralha. Até porque nesta semana o Flamengo faz o primeiro jogo contra o Cruzeiro pela final da Copa do Brasil. Sem Diego Alves, que não está inscrito, o Muralha tem chance de ser titular. E decisão é como torcida e como crítica. Pode tanto derrubar como ajudar a levantar. Porque tem pessoas que crescem na pressão. Tem atletas que crescem muito na pressão. A pressão faz toda a diferença para ele. Então, eu não sei se ele é esse tipo de atleta. Se ele for, vale a pena tentar. Agora, se não, você pode acabar, né, de abalar ainda mais o atleta, porque é um momento decisivo, né, para o Flamengo aí, né, final da Copa do Brasil, e ele tem um desempenho ruim aí mesmo, que as pessoas vão jogar ele mesmo no buraco. O torcedor vai ter que estar do lado dele o tempo todo, para dar confiança para ele, e aí vai depender muito do próprio jogador dentro do campo ter essa tranquilidade, quer dizer, tomar as decisões corretas na hora que for praticar uma defesa, e na hora que tiver que ajudar o time numa saída de bola e tudo mais, fazer a coisa mais simples possível. Você tem que estar focado realmente no jogo, né? Saber que o erro faz parte, procurar no próximo lance acertar, jogar simples, fazer, no caso do goleiro, fazer defesas simples, não enfeitar, que as coisas vão novamente fluindo, né? Muito interessante a reportagem, vendo aí aspectos dessa barragem aí, desse momento difícil que vai passando o Muralha. Mas olha, eu tenho a impressão que tudo isso acabou sendo positivo para ele, que vai com um pouco mais de apoio do elenco, não só do elenco, dos torcedores, da diretoria. Você concorda? De fato, né? Às vezes, né, ele, digamos assim, seja no fundo do poço, é exagero falar isso, né? Mas a forma como ele foi tratado pode fazer uma reação, que ele busque forças e se reencontre. Ele já provou que ele tem capacidade, que ele tem talento, tanto que ele chegou à seleção com o Tite, né? Então é um cara que tem potencial. O próprio torcedor flamenguista em algum momento idolatrou o Muralha, né? A torcida do Flamengo praticamente ajudou a colocar o Muralha na seleção brasileira. Só que eu acho que na medida em que o Flamengo fez grandes investimentos e esperava um retorno muito grande, né? Acabou se frustrando com o Muralha, até por ele não pegar pênaltis.
Dos principais goleiros do Brasil, se você pegar dos times grandes, proporcionalmente é o que ele menos defende pênaltis. Ele pega pouco pênalti. Não é à toa que o Flamengo foi atrás do Diego Alves, tem fama de pegador de pênaltis. A expectativa criada no Flamengo por tanto investimento foi muito grande, muito alta. E o Muralha talvez não tenha correspondido às expectativas. E aí acabou perdendo espaço, perde a confiança. Hoje ele precisa retomar. Quem sabe agora essa matéria do Extra não reerga a Muralha. A gente estava lembrando que ele pede para... Quando o momento é complicado, realmente fica difícil. Ele pediu para não armar a barreira na Primeira Liga, né? Contra o Paraná. Você classifica aquela falha como uma falha grave? É uma falha importante. Falha grave é muito frango, né? O frango clássico, né? Quando não chegou a ser um frango ali. É, um frango clássico. A bola passa embaixo das pernas, assim, uma bola que é extremamente defensável, que você percebe ali que, né, é muito acidente de trabalho. Nesse caso é uma falha importante, mas, digamos assim, né, é comum na profissão. É aquela coisa, se a fase não tá boa, faz o tradicional, faz bota a barreira, faz o simples. Enfim, é mais um elemento para transformar a próxima quinta-feira numa grande decisão aí entre Flamengo e Cruzeiro. Você vai ver com a gente aqui nos canais Fox Sports. E olha, falar de Brasileirão.